Josimar Oliveira para fazer a primeira apresentação. No final da apresentação, a gente vai projetar um QR Code que tem um formulário do Google Forms, vocês vão avaliar essa apresentação de 0 a 10, tá bom? Josimar, você tem 10 minutos. Fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Josemar, sou ex-aluno aqui do Instituto Federal de Brasília. Atualmente eu sou pós-doutorando na Embrapa Instrumentação em São Carlos. Esse trabalho ele é um recorte da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi na Embrapa Instrumentação e na Unesp. E o título desse trabalho é Revestimentos Bionanocompósitos funcionalizados com óleos essenciais no controle de doenças pós-colheita dos morangos. Bom, o morango é uma fruta que apresenta um sabor único, né? E por isso ela é altamente desejável e também é reconhecida como uma fonte de compostos bioativos naturais, como vitamina C, antocianinas, que são importantes aí para a nossa saúde. Apesar dessa característica, o morango ele apresenta uma alta taxa de respiração, textura macia, sensibilidade à temperatura, choques mecânicos e vibrações, e tudo isso resulta em uma vida útil pós-colheita muito curta, né? Alguns autores sugerem aí que o morango dura em torno de 5 dias em temperatura de refrigeração. Os principais fungos que atacam o morango durante a pós-colheita e provocam podridões são os fungos Botrytis e Rhizopus stolonifer. O controle tradicional desses fungos ele é realizado por meio da utilização de fungicidas químicos sintéticos, né? Existe hoje uma preocupação sobre o uso dessas moléculas para esse controle, uma vez que o uso desses compostos pode gerar aí, o desenvolvimento de fungos resistentes, contaminação ambiental, presença de resíduos em alimentos. Então, nesse contexto, existe hoje aí uma necessidade de se desenvolver tecnologias pós-colheitas no sentido de aumentar a vida útil do morango, tecnologias essas que estejam alinhadas aí, principalmente com a sustentabilidade, né, e que não ofereçam riscos tanto à saúde humana como também ao meio ambiente. Bom, entre as alternativas naturais atualmente estudadas, os óleos essenciais eles têm ganhado destaque. Os óleos essenciais eles são metabólitos produzidos a partir do metabolismo secundário das plantas. Eles são compostos aí por uma mistura complexa de hidrocarbonetos terpênicos e derivados oxigenados como delta-limoneno, beta-cariofileno e carvacrol. Muitos óleos essenciais são reconhecidos como geralmente seguros para o consumo e eles apresentam uma elevada atividade antimicrobiana contra bactérias, vírus e fungos. Apesar dessas características interessantes, os óleos essenciais eles apresentam algumas limitações hoje para aplicação como antimicrobianos naturais. Eles apresentam uma baixa solubilidade em água devido à sua natureza hidrofóbica. Eles apresentam um aroma intenso. Se utilizados em concentrações altas, eles podem ser tóxicos. E eles apresentam uma natureza volátil. Então, durante a aplicação, a gente pode ter perdas por volatilização. Bom, uma alternativa para possibilitar a utilização desses óleos essenciais e reduzir aquelas limitações é a associação deles com materiais de revestimentos comestíveis. Esses materiais são produzidos a partir de macromoléculas orgânicas, como polissacarídeos, lipídios e proteínas. Eles são formados diretamente sobre a superfície do alimento, né, após a imersão na solução fumogênica, e eles vão atuar aí como uma barreira à troca gasosa, uma barreira à umidade, a danos físicos, à luz ultravioleta, e eles ainda podem atuar também como carreadores de compostos antimicrobianos naturais, como no caso dos óleos essenciais. Apesar disso, quando a gente desenvolve materiais de revestimento e utiliza esses compostos aqui isoladamente, eles podem apresentar algumas limitações. Por exemplo, os polissacarídeos eles apresentam boas propriedades de barreira contra a troca gasosa, mas eles são hidrofílicos e não têm boa barreira contra a umidade. Já os lipídios têm uma boa barreira contra a umidade, mas não têm boa barreira contra a troca gasosa. O que a gente pode fazer, então? Desenvolver o que a gente chama de revestimentos compósitos, que são revestimentos que a gente combina mais de um material para desenvolver um material que tem aí propriedades melhoradas, né? Então, quando a gente combina, por exemplo, um polissacarídeo e um lipídio, geralmente a gente dá origem a um material que tem uma boa barreira contra gases e também a umidade. Os revestimentos desenvolvidos a partir de polissacarídeos e lipídios, geralmente eles são produzidos na forma de emulsões. As emulsões convencionais, que são aquelas que apresentam gotículas de óleos dispersas na água em um
tamanho maior que 100 nanômetros, geralmente elas apresentam propriedades ópticas não tão interessantes, elas são opacas, elas podem apresentar defeito aí na microestrutura e elas apresentam propriedades mecânicas muito fracas. Quando a gente desenvolve aí as nanoemulsões, que seriam emulsões que têm gotículas de óleos dispersas na água e um tamanho igual ou menor que 100 nanômetros, a gente tem aí um material que tem uma melhor homogeneidade, maior transparência e também estabilidade. Apesar disso, a gente ainda não consegue melhorar essas propriedades mecânicas apenas reduzindo aí o tamanho da gotícula de óleo. Para conseguir melhorar as propriedades desses materiais, a gente tem trabalhado aí utilizando os nanoreforços, né? Então são materiais em nanoescala que são utilizados para melhorar tanto as propriedades mecânicas quanto as propriedades de barreira desses materiais. E aí, dentre esses compostos, né, que a gente pode utilizar, a gente tem os nanocristais de celulose. Eles são produzidos a partir da hidrólise da celulose, né, que pode ser obtida tanto de origem vegetal quanto microbiana, por via química ou enzimática. E aí a gente tem utilizado esses nanocristais, né, eles apresentam uma característica similar a um grão de arroz, só que em escala nanométrica. A gente tem utilizado eles, então, para melhorar as propriedades mecânicas e de barreira desses materiais. Bom, então o objetivo desse trabalho foi desenvolver revestimentos compósitos funcionalizados com óleos essenciais de hortelã verde, amentos picata e de Cymbopogon martini, palma rosa, e avaliar o efeito desses revestimentos na qualidade do morango e também no controle de doenças pós-colheita. Esse revestimento bionanocompósito ele foi desenvolvido utilizando o amido de araruta como matriz, né, como estrutura polissacarídica, água como agente solubilizante, o glicerol a gente usa como plastificante. A nanoemulsão de cera de carnaúba foi utilizada como um componente hidrofóbico para melhorar aí a hidrofilicidade do amido de araruta. Os nanocristais a gente incorporou como nanoreforço para melhorar a resistência mecânica desse material. E os óleos essenciais de hortelã verde e de palma rosa como antifúngicos naturais. Acho que teve algum problema no slide, a formatação está um pouco diferente, mas inicialmente a gente desenvolveu então os revestimentos nanocompósitos. A gente aplicou nos morangos por imersão, conforme vocês podem ver aqui, a gente imerge o morango, depois retira, coloca para secar. Após seco, nós fizemos então a caracterização desses morangos, a gente fez a análise física, a gente avaliou perda de massa, a gente fez a análise microbiológica, a gente avaliou o percentual de podridões visíveis, realizou contagem de bactérias totais, contagem de bolores e leveduras, e também avaliou a taxa de respiração. Nós também avaliamos se esse revestimento ele era capaz de controlar aí, o desenvolvimento das doenças pós-colheita, né, no caso dos fungos Rhizopus stolonifer e Botrytis cinerea. Para isso, inicialmente, a gente sanitizou os morangos, fizemos a imersão no revestimento, depois a gente deixou o morango secar, e aí a gente inoculou, então, os esporos dos fungos. E a gente avaliou, então, a incidência e severidade da doença, né, atribuindo notas, aí, no caso da severidade, conforme o percentual de área que apresentava aí alguma lesão pelo desenvolvimento do fungo. Agora ficou bem ruim porque o gráfico não está aparecendo. Não sei se deu problema no arquivo. É que o arquivo... Oi? Tá. É que o arquivo estava em PowerPoint, aí, gente, deu problema. Mas o que a gente observou aqui nessa imagem, que a gente queria mostrar, é que o revestimento ele foi capaz de reduzir a perda de massa do morango, né, comprovando aí que a gente conseguiu desenvolver um revestimento com características hidrofóbicas, né, que foi capaz aí de reduzir, então, essa característica. Aqui, com relação à taxa respiratória, taxa de deterioração fúngica e os parâmetros microbiológicos, a gente observou, né, aqui nas barrinhas de coloração preta, a gente tem o fruto controle, nessas outras barrinhas aqui a gente tem os frutos com revestimento. Então a gente viu que o revestimento ele também foi capaz de diminuir aí a taxa de respiração dos frutos, né, indicando aí que ele é capaz de formar uma barreira semipermeável, né, capaz de impedir aí que o morango ele entre em contato direto com o oxigênio, e isso a gente consegue reduzir então o metabolismo da fruta. Com relação à taxa de deterioração visível, né, que seria o percentual de frutos que apresentaram aí o desenvolvimento de algum sintoma de doença fúngica, a gente observou que o controle e o fruto com revestimento sem óleo essencial apresentou aí um percentual maior que 40%,
Já os revestimentos, quando a gente aplicou os revestimentos com óleo essencial, a gente observou aí um percentual menor que 40%, indicando aí que esse revestimento ele tem essa capacidade de reduzir o desenvolvimento dos fungos. Tanto a contagem microbiológica de bactérias totais quanto de fungos e leveduras, a gente observou aqui que os revestimentos com óleos essenciais eles foram capazes de reduzir essa contagem, tanto de bactérias totais quanto de fungos e leveduras, indicando aí que ele tem esse potencial, né, de reduzir o desenvolvimento dos micro-organismos. Bom, aqui era uma foto mostrando como ficaram os morangos, né? Então a gente ia ver aqui na primeira imagem os frutos controle, né, que apresentariam o desenvolvimento dos fungos, e os demais frutos com o revestimento, apresentando uma característica visual interessante, sem apresentar aí o desenvolvimento de fungos. Aqui são os resultados, então, da análise de severidade. Aqui no primeiro gráfico a gente tem os resultados para o fungo Botrytis cinerea aqui para o Rhizopus stolonifer. Nesse gráfico, conforme a gente tem a cor mais escura, a gente tem um maior percentual aí de severidade da doença, né, de desenvolvimento do fungo. Então a gente observa aqui nessas duas primeiras barrinhas, para os dois fungos, que elas apresentam uma coloração mais escura, indicando aí um percentual de desenvolvimento, né, uma severidade acima de 61%, chegando até 100%. Isso para o controle e para o revestimento sem óleo essencial. Quando a gente tem um revestimento com os óleos essenciais, a gente vê que essa coloração ela fica mais clara, indicando aí uma menor severidade, um menor progresso dessa doença, né? Confirmando aí que o revestimento ele é capaz de controlar o desenvolvimento dos fungos nos morangos artificialmente inoculados. Então a gente concluiu que esses revestimentos, né, especialmente os desenvolvidos com óleo essencial de Mendes picata e de Cymbopogon martini, eles apresentam atividade antimicrobiana, eles reduzem a deterioração visual dos morangos, reduzem as contagens de bactérias aeróbicas mesófilas, fungos e leveduras durante o armazenamento e também contribuem para a redução da perda de massa e da taxa de respiração. Então eles apresentam um potencial para ser utilizados como material capaz de prolongar a vida útil dos morangos. Esse artigo ele foi publicado no International Journal of Biological Macromolecules. Saíram também duas reportagens, né, uma no Globo Rural sobre esse projeto e uma matéria no site da Embrapa. Quem tiver interesse em saber mais pode pesquisar sobre. Eu queria agradecer às instituições, né, que financiaram e apoiaram o projeto, em especial a FAPESP pela bolsa de pesquisa. Muito obrigado. Primeiro, Josimar, peço desculpa pelo problema na sua apresentação e agradeço também. Vamos abrir no máximo uma pergunta para cada apresentação. Bom dia, Josemar. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma questão sobre, comparando essa biomolécula que você coloca sobre frutos e a estratégia de controle microbiano usando a atmosfera modificada, né? A atmosfera modificada também reduz respiração dos frutos e ela é uma estratégia para exportação de frutos ao tempo. Né? O quanto que você usou 2 óleos essenciais misturados com uma estratégia de cobertura? Essa mesma proposta, uma primeira questão, se ela poderia substituir uma atmosfera modificada numa intenção a longo prazo, vamos imaginar 45 dias de exportação de frutas tropicais para os Estados Unidos e Europa, isso é possível? E eu posso substituir esses biofilmes por atmosfera modificada? Qual a opinião que você tem a respeito? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, o princípio de ação desses materiais de revestimento é o mesmo da atmosfera modificada, né? Então, na verdade, eles modificam a atmosfera interna do fruto. Então, a ideia é que interiormente, dentro do fruto, a gente tem um maior conteúdo de CO2, né, e um menor conteúdo de oxigênio, que é basicamente o que a gente tem aí quando a gente faz o processo de atmosfera modificada, que a gente aumenta a concentração de CO2 e diminui aí de oxigênio. Bom, para o morango isso seria um pouco complicado aumentar, né, esse período tão longo, que a gente conseguiu foi aumentar 6 dias, então o morango durava 6, a gente conseguiu estender para 12.
mas para outras frutas a gente tem trabalhado, tem conseguido aí, especialmente para laranja e mamão, a gente tem trabalhado só com a nanoemulsão de cera de carnaúba, e a gente tem conseguido resultados bem interessantes. Inclusive, a nanoemulsão de cera de carnaúba hoje ela já está sendo... A gente conseguiu transferir essa tecnologia para a Agrofresh, e ela hoje já é comercializada e utilizada tanto no Brasil quanto no exterior, como material de revestimento, e inclusive tem sido utilizada como estratégia para substituir a questão